Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje a gente está com uma edição aqui do jornal Tribuna do Sertão, direto de Palmeira dos Índios, Alagoas. É do dia 3 de novembro de 2025, fresquinha. E olha, tem bastante coisa acontecendo por lá. A nossa ideia é mergulhar a fundo nisso aqui, ver as notícias, os debates que estão, moldando a realidade lá em Alagoas, principalmente na região de Palmeira. A gente vai passar por desenvolvimento, política, claro, questões sociais, economia e até umas coisas de tecnologia e cultura que o jornal trouxe. Vamos nessa? Vamos sim! E o interessante da Tribuna do Sertão é justamente isso, né? Como ela consegue ligar o local com o estadual até o nacional. Ajuda a gente a conectar os pontos e entender melhor o momento de Alagoas. Bom, já de cara a manchete principal joga a gente num tema bem complexo. A região de Bálsamo, o jornal chama de a terra prometida para os agricultores que deixarão a área indígena, é sobre o reassentamento do pessoal impactado pela demarcação da terra indígena Chucuru-Cariri. Assunto delicado. Muito delicado. E a proposta que o jornal descreve, olha, é ambiciosa. Pintam a Serra do Bálsamo quase como uma Canaã alagoana. Falam de terra fértil, muita água, mencionam até 8 quilômetros quadrados de espelho d'água da barragem. A intenção parece ser dar um recomeço digno, né, para essas famílias. E como isso funcionaria, assim, na prática? Pelo que está aqui, seria uma tentativa de conciliar o direito indígena, que já está definido com a demarcação, Exato. com a necessidade dessas famílias, né? Exatamente. É buscar uma solução que, bom, respeite a decisão da terra indígena, mas que também dê uma perspectiva para esses agricultores. E tem um detalhe interessante. A ideia de usar essa área nova, o bálsamo, para impulsionar a fruticultura, aproveitar o potencial lá. O jornal traz uma fala do Cícero Albuquerque, ele é coordenador da FUNAI em Alagoas. Ele confirma essa preocupação com os pequenos poceiros, né? Aquela turma que está lá há anos produzindo, mas sem o papel da terra. Ele fala num projeto de assentamento via INCRA e ITERAD, que é o Instituto de Terras de Alagoas. E até, olha só, resgatar um projeto antigo de irrigação para lá. Isso é um sinal de que tentam estruturar a coisa, né? Essa menção à irrigação é importante porque, bom, sem água não dá para produzir direito, mostra um plano de investir em infraestrutura. E as benfeitorias, o que eles construíram lá, as casas, as plantações, como fica? O coordenador garante, segundo o jornal, que vai ter recurso federal para indenizar. Começa em 2025, vai por 2026, e a prioridade é onde os indígenas já estão ocupando. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui no texto é a diferença nos números. A FUNAI fala em umas 400 propriedades, talvez umas 2.500 pessoas afetadas. Só que o jornal diz que os grandes proprietários lá da região falam em bem mais gente, tipo 10 mil habitantes. É uma diferença enorme. Nossa, quase 4 vezes mais. O que isso quer dizer? Olha, sugere que o tamanho real do problema, o impacto dessa demarcação, está em disputa, né? É uma guerra de narrativas. Esses números influenciam tudo. Opinião pública, negociação política, valor de indenização. É um ponto de tensão claro. E, por falar em apoio político, tem outra notícia aqui que achei interessante. A Secretaria de Direitos Humanos do Governo de Alagoas, a CDH, se manifestou publicamente, coisa inédita parece, pelas redes sociais, apoiaram a demarcação Chucuru-Cariri. E mais, o desembargador Tutmés Ayran foi na Assembleia Geral do Povo Chucuru-Cariri. Isso pesa, né? Pesa muito. São sinais políticos fortes. Uma Secretaria de Estado apoiar assim, abertamente, e um desembargador ir lá na Assembleia Indígena não é todo dia. Mostra um reconhecimento institucional maior, talvez uma vontade de acelerar a solução desse conflito. Saindo um pouco dessa questão indígena, mas ainda em Palmeira, o jornal comemora uma novidade econômica. A chegada do Grupo Mateus. Vão abrir um supermercado lá, o Mix Mateus, na Avenida Muniz Falcão. Para quem não liga o nome à pessoa, é a terceira maior rede varejista do Brasil, viu? Sim. E o impacto esperado para a cidade é grande.
Falam em 200 empregos diretos logo de cara. É bastante coisa para Palmeira. E o lugar parece bom também, né? Perto do centro, acesso fácil para bairros grandes como Juca Sampaio, São Francisco. Pois é, além do emprego, o que mais se espera disso para a economia de lá? A expectativa é que o Mix Mateus puxe cliente não só de Palmeira, mas das cidades vizinhas também. Isso pode consolidar Palmeira como um polo comercial mesmo, sabe? Dar uma dinamizada em outros negócios por tabela. O jornal até conta um pouquinho da história do grupo, que começou lá no Maranhão, em 86, e hoje está com quase 500 lojas. É um movimento forte deles para o Nordeste. Agora, vamos ampliar um pouco o foco, né? Olhar para Alagoas inteira. O jornal trouxe uns dados de emprego de setembro que parecem bem otimistas. Diz que o estado liderou o crescimento percentual de emprego formal no Brasil naquele mês. Avanço de quase 3%. É isso mesmo? 2,99%? Isso mesmo. Os números do CAGED para setembro são de fato impressionantes. Enquanto o Brasil cresceu 0,44%, Alagoas deu um salto de 2,99%. Só mais 3 estados cresceram acima de 1%, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Em números absolutos, foram quase 14 mil vagas a mais. Alagoas foi o 4º estado que mais criou vaga no mês. Quase 14 mil. E quem puxou essa alta toda em setembro? Qual setor? Olha, foi a indústria. Sozinha, mais de 9 mil vagas vieram de lá. Um crescimento de mais de 12% no setor só em setembro. Os outros também ficaram no positivo, serviços, agropecuária, construção, comércio, mas a indústria foi o destaque absoluto. Mas, aí vem aquele mas, né? O jornal também mostra que se a gente olhar o ano todo, de janeiro a setembro, a história muda um pouco. O saldo ainda é positivo, quase 11.300 postos, um crescimento de 2,42%, positivo, mas... Mas a composição é bem diferente. No acumulado do ano, quem manda mesmo é o setor de serviços. Criou mais de 7.700 vagas. Depois vem construção, comércio, agropecuária. E a indústria que brilhou em setembro. Deixa eu adivinhar. No acumulado do ano está negativa. Fechou 170 vagas. Nossa! Quer dizer, aquele super resultado da indústria em setembro foi um ponto fora da curva, então. É o que parece, né? Levanta a dúvida. Foi algo isolado, tipo uma obra grande, uma produção específica? Ou é o começo de uma virada? Os dados do ano todo indicam que o motor do emprego em Alagoas ainda são serviços. Essa dependência é algo para ficar de olho. Mudando radicalmente de assunto, política, o prefeito de Maceió, o JHC, do PP, soltou um vídeo que deu o que falar. O jornal descreve como épico. Mostra obra, programa social na capital e termina com aquela frase: "Se conseguimos fazer tudo isso por Maceió, imagine o que podemos fazer por Alagoas." Bem direto ao ponto, né? Para 2026. Eu não tenho outra leitura. É o pontapé inicial, mesmo que não oficial, da pré-campanha dele para o governo. A estratégia é óbvia. Usar a imagem de bom gestor na capital como trampolim para o Estado. Ele quer capitalizar a popularidade que tem em Maceió e se colocar como nome forte da oposição ao governo atual do Paulo Dantas. E essa tática de usar a capital como vitrine para o Estado costuma dar certo em Alagoas? Olha, é um caminho conhecido, mas nem sempre garantido. Ter aprovação na capital ajuda muito, claro. Dá visibilidade, concentra eleitorado. Mas Alagoas tem um interior forte, com outras demandas, outra dinâmica política. Ganhar Maceió é importante, mas ganhar o Estado é outro jogo. O vídeo marca a posição dele, com certeza, mas o jogo está só começando. O jornal ainda dá umas pinceladas em outras coisas da política. Fala da briga eterna entre Renan Calheiros e Arthur Lira pelo poder no Estado. Diz que o Renan está respirando mais alto agora. Comenta que o Tarcísio, lá de São Paulo, pode ter o passado no DNIT vasculhado se for candidato a presidente. E fala da projeção do deputado Alfredo Gaspar, por causa da CPMI do INSS, e já especulam ele para a Prefeitura de Maceió em 2028. Política não para. E tem um ponto que liga política e gestão que o jornal levanta e é bem crítico. O anúncio de 11 mil vagas em concursos estaduais. 11 mil. É muita gente. Muita gente mesmo. E qual é a questão aí? A pergunta que fica no ar e que o jornal meio que faz é: como é que o Estado vai pagar essa conta?
O timing, assim, antes de ano eleitoral, é sugestivo, né? Mas para um Estado que vive com o orçamento apertado, anunciar um aumento desse na folha de pagamento, sem dizer de onde vem o dinheiro, levanta dúvidas sobre responsabilidade fiscal, né? Sobre como ficam as contas lá na frente. Com certeza vai dar pano para manga. Saindo um pouco dessa esfera e olhando mais para o dia a dia, para os desafios da cidade, o jornal noticia umas ações em Maceió. A Defesa Civil, junto com a Ulurub, instalou um monte de lona, mais de 45 mil metros quadrados, em quase 280 pontos de risco, para prevenir deslizamento na chuva. É o Plano Previne 2025. O jornal até divulga o telefone 199 para quem precisar pedir. É uma ação importante, preventiva, sem dúvida. Mas, em contraste, o mesmo jornal traz críticas bem pesadas em algumas colunas. Tem uma ode à mediocridade que desce a lenha na Câmara de Vereadores de Maceió. Fala de orçamento milionário, excesso de comissionados e pouca lei relevante para a cidade, na visão da coluna. E não para por aí, né? Não. Outra coluna, com um título forte, Crueldade Oficial, fala do aumento do abandono de animais em Maceió. Denuncia o que chama de omissão do poder público, da prefeitura e do Estado, para lidar com isso. Falta política séria de controle de população, de resgate e de adoção. O jornal também toca em pontos de segurança mais gerais que preocupam. Tem uma nota sobre violência nas escolas, falando de ataques e ameaças a professores. E outra, Alerta Geral, que adverte sobre a expansão do crime organizado em Alagoas. Compara até com o Rio de Janeiro, criticando a falha do Estado em conter isso. São assuntos pesados. E no meio desses problemas tão concretos, o jornal abre um espaço para discutir futuro e tecnologia. Traz uma matéria sobre uma palestra do professor Rubens Penha Cisne, lá da FGV, falando de inteligência artificial, principalmente o uso e os riscos disso em finanças. Quem repercute é o Arnaldo Nisquer numa coluna. IA está em todo lugar agora. O que o professor Cisi destacou, segundo o jornal, quais os pontos-chave? Parece que ele levantou algumas coisas cruciais. Primeiro, a IA aprende com o passado, com dados históricos. Isso limita a capacidade dela de prever coisas totalmente novas, rupturas. Segundo ponto, ela não cria crises do nada, mas pode amplificar, e muito, as que já existem. Tipo efeito manada no mercado financeiro, sabe? Entendi. E os riscos? Vários. Risco de criar bolha, quebrar mercado. Risco de perpetuar preconceito, a tal discriminação algorítmica, porque ela aprende com dados que já podem ser enviesados. E os desafios éticos e de regulação que são gigantes. Direito autoral, privacidade, o impacto no emprego, na desigualdade. Teve um detalhe que me chamou a atenção. A dificuldade da IA com previsão de longo prazo. Parece até o contrário do que a gente imagina, né? Pois é, mas é um ponto central que o professor Cisne bateu e o jornal deu destaque. A citação dele que está aqui é ótima. Previsões de longo prazo exigem compreensão de mudanças estruturais, geopolíticas e sociais, o que é difícil para a IA. Ou seja, a IA é fantástica para achar padrão, otimizar o que já existe olhando para trás. Mas para prever o imprevisível, a grande virada, aí ela pena. E aí que mora o perigo, né? Em finanças, em planejamento. Faz todo sentido. A gente fica tão focado na eficiência do agora que pode não ver o risco lá na frente. Exatamente. O professor fala da armadilha do curto prazo. Essa busca doida por eficiência e lucro rápido, que a IA potencializa, pode cegar a gente para os riscos que vão se acumulando. Por isso a urgência de pensar em regra, em como equilibrar os benefícios da IA, que são muitos, com a necessidade de proteger a estabilidade tanto econômica quanto social. Já indo para o finalzinho aqui da nossa leitura do jornal, a gente acha também um espaço para a cultura, para a opinião. Uma homenagem bonita ao Dr. Ivan Barros, que o Quaraci Fonseca chama de primos inter pares, o primeiro entre iguais. Elogia a oratória dele, o conhecimento jurídico. E tem também uma reflexão bem curiosa do Alberto Hostin Lanveli sobre o sufixo eiro, tipo brasileiro palmeirense, comparando com ano e es. Ele usa isso para pensar sobre identidade brasileira. É interessante. Ao mesmo sendo de notícia, de política, de economia, também valoriza a memória local, a cultura, a reflexão sobre a gente mesmo, ajuda a pintar um quadro mais completo da região.
Bom, acho que demos uma boa passada por essa edição da Tribuna do Sertão. Se a gente fosse resumir, o que fica mais forte, a gente viu uma Alagoas muito dinâmica, lidando com essa questão super complexa do reassentamento lá em Palmeira, buscando saídas como a de Bálsamo. Vimos sinais bons na economia, emprego crescendo, investimento chegando como o do Grupo Mateus. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica toda convive com problemas sociais que não somem, né? Violência na cidade, na escola, o abandono de animais, as críticas à gestão, a questão fiscal e, claro, a política já de olho em 2026 e esses debates globais, tipo da IA, chegando com tudo na realidade local. É uma mistura de esperança com uma certa apreensão, eu diria. Exatamente essa palavra, dualidade. A esperança no desenvolvimento, na capacidade de achar solução para conflito antigo, no otimismo econômico e a apreensão com os problemas sociais, com a sustentabilidade das contas, com as incertezas da política e da tecnologia. E isso talvez deixe uma pergunta final para a gente pensar. Nesse cenário todo, com Alagoas buscando crescer, buscando resolver problemas históricos, como a questão indígena, como é que se equilibra essa corrida pelo progresso, pelo poder político, com a necessidade de não esquecer os desafios sociais? Segurança, responsabilidade fiscal, bem-estar para todo mundo. Como garantir que o desenvolvimento, se vier, chegue para todos? Fica aí a reflexão. Bom, agradecemos a companhia de quem ficou com a gente nessa exploração dos temas da Tribuna do Sertão. Até a próxima. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.